Muito bem, voltamos. Nosso tema de hoje desembarca na história da indústria automobilística brasileira, deitando luzes sobre a saga de uma marca automobilística que fez muito sucesso no Brasil, a WEMAG, o famoso veículo DKV. Só quem dirigiu ou entrou em um DKV seja o utilitário ou o carro de passeio, pode sentir a emoção para passear, a emoção para sentir a direção de um veículo desse. Conheceremos um pouco dessa história e, para tanto, convidamos o nosso amigo e integrante de nossa emissora aqui no canal 19, TV Vila Imperial, e da produção também do nosso programa, Kaique Madruga Stadler. Boa noite, Kaique. Boa noite a todos de casa. Tudo bem? Prazer grande te receber aqui. Tá nervoso, Kaique? Um pouquinho, né? Não tem jeito, Você é o homem que fica por trás, fica nos bastidores. O negócio não é aparecer, né? Como é que você se sente aparecendo na cena do programa? Olha, é ruim, é esquisito, sabe? É esquisito. Esquisito tá do lado de cá, né? A gente está acostumado a estar por trás das câmeras. É diferente, é uma experiência nova. Mas Kaique é um grande conhecedor do automobilismo, um estudioso sobre a matéria e principalmente sobre a WEMAG, a DKV, não é? E é exatamente sobre isso que ele vai contribuir para o nosso programa hoje, falando um pouco sobre a história da WEMAG no Brasil e um pouco da história da WEMAG na Alemanha, que é intrincada e entruncada com uma série de outras marcas ao longo do século XX, que vem lá desde a crise de 1929. Então, sobre a criação da indústria, começaremos por aí. A criação da indústria automobilística no Brasil. Como é que foi esse processo da implementação da indústria automobilística no Brasil a partir do governo JK? Dá uns detalhes para a gente aí. O JK tinha um projeto de construir aqui no país o carro nacional, o carro fabricado, produzido, todas as partes dele realmente no solo brasileiro, porque alguns eram montados aqui, algumas marcas, a grande maioria, eram montados por sistema SKD, que é uma sigla que significa que eles vinham todas as peças desmontadas e eles eram só montados aqui no Brasil. Isso aconteceu com a Volkswagen, com a Ford, com a Chevrolet, com a Cinca no começo, com a Willys. Eles vieram para cá com a intenção apenas com a montadora, não com a fabricação do carro em si. Vinha a carroceria, bancos, instrumentos, motor, tudo desmontado, e aqui as indústrias se fixaram aqui para apenas construir e fazer a venda do veículo aqui no país. Então o Kubitschek teve a ideia de criar o GEA, que é o Grupo de Empresários de Indústria Automobilística, para ter um carro realmente produzido aqui, pelo menos com 60% do peso do carro sendo nacional. E começou um circuito, né? Uma competição para que isso fosse efetivado no país. A primeira que conseguiu montar um veículo foi a Romizeta. Foi o primeiro veículo mesmo, foi o Romizeta. Mas ele não era considerado pelo GEA um veículo, um carro, porque ele só tinha 2 lugares e 4 rodas. As pessoas pensam que ela só tinha 3 rodas, mas ela tinha 4 rodas, sendo que o eixo traseiro dela era mais reduzido que o eixo dianteiro. O traseiro ou o dianteiro? O traseiro era mais reduzido, o dianteiro era maior e ele só tinha uma porta. Então ele não era considerado um carro. Ela era considerada uma extensão de uma motocicleta. Então a WEMAG, que já estava instalada aqui no Brasil desde 1945 como
como indústria de automóveis Studebaker, eles montavam os veículos Studebaker, o que foi uma bobagem, porque o Studebaker não era muito bem visto aqui no Brasil, por durabilidade. Não é feito como hoje, que quando vem um carro para cá, é feito 1 ano, 2 anos de testes desse carro aqui com o nosso clima, com a aceitação do carro pelo país, pelo consumidor. E isso não era feito. O carro simplesmente traziam para cá e botavam um carro para rodar. Posso fazer uma pergunta, interrompendo aí, com relação ao Studebaker, Sim. que é um carro que eu conheci bem, porque na minha infância, na década de 50, Sim. Era um carro futurístico, ele tinha Ele era lindo. Uma dianteira assim, pontiaguda, parecia uma coisa o comando, do futuro, né? lindo. Parecia uma nave, não é? E tinha uma cara que parecia uma bala, paixão, né? Eu tinha uma paixão enorme por esse carro. E você está me dando uma informação interessante. Quer dizer que o Studebaker era montado aqui no Brasil? Era montado aqui no Brasil. As peças vinham dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos para cá e aqui ele era montado. E qual era a relação da DKV com a Studebaker? Com a DKV ainda nesse momento... Vemag? Nesse momento nenhum, só a Vemag. E ainda não era nem Vemag, era apenas indústria de automóveis Studebaker. Eles começaram com a montagem do Studebaker, depois eles se estenderam para montar os caminhões Scania e a colheitadeira, os produtos agrícolas da Massey Ferguson. Eles começaram a montar esses veículos aqui. Então, como ficou a parte agrícola, a parte de veículos pesados, ela ficou com mais ênfase dentro da fábrica. A Vemag era norte-americana? Não, a Vemag era 100% nacional. 100% nacional. Então, eles resolveram mudar o nome da empresa. A indústria de automóveis Studebaker, que era uma sede daqui, acabou e ela se transformou em Vemag, que é Veículos e Máquinas Agrícolas. Então, eles começaram montando Scania, tratores, eles começaram com esse intuito. Perfeito. Então, entrou o GEA foi criado e a Vemag entrou no circuito para construir um veículo aqui. Eles entraram em contato com a Fiat para tentar montar o Fiat aqui. Poderia ter sido Fiat Vemag, ao invés de DKV Vemag. Mas a Fiat não teve interesse. Entraram em contato com outras empresas, não tiveram grande interesse. Nesse momento, a Auto Union, que era a detentora da marca DKV, teve o interesse em montar aqui, em dar a patente para ser fabricado o DKV aqui. E o primeiro foi o F89. Foi o primeiro carro nacional? Foi o primeiro carro nacional, foi o DKV. F89. F89. Foi o primeiro modelo? Foi o primeiro modelo. Que era a Vemaguete, que era a perua. Depois, mais tarde, que veio... Em 58 veio o Belcar. O Belcar, que era o quatro carro, portas, né? Era o sedã. O sedã quatro portas. Tem um filme da Vemag que nós podemos passar agora? Aqui está na... Pode passar agora, pode passar. Vamos lá, vamos ao filme da história. Não é uma reportagem esportiva. Mas aqui um carro de passeio testa qualidade na pista de corridas à frente de todos, para que todos possam ver a evolução técnica da nossa indústria automobilística. Esse desenvolvimento beneficia outras importantes atividades. A produção de ferro e aço, e além desta, a de algodão, de plásticos, vidros, tecidos, couros e óleos vegetais. Impulsionando também, naturalmente, a fabricação de pneumáticos.
Daqui saiu o primeiro carro de passageiros fabricado no Brasil, conforme resolução número 1 do GEA. Esse pioneirismo acumulou experiência para a perfeição mecânica que hoje todos reconhecem. Uma escola mecânica funcionando nesta fábrica atende à exigência de mão de obra altamente qualificada. Aí se preparam também os mecânicos das oficinas autorizadas e dos revendedores. O severo controle de qualidade começa pela inspeção de matérias-primas. O trabalho meticuloso desse laboratório é mais uma garantia de tranquilidade para o proprietário do carro. O programa é melhor qualidade, maior quantidade. Aqui se tem superado as previsões mais otimistas, ultrapassando recordes em assombroso esforço construtivo. E é de se lembrar que se trata de um empreendimento de brasileiros, administrado por brasileiros e pertencente a mais de 30 mil acionistas brasileiros, através da mais legítima democratização do seu capital. Partindo do pioneirismo, a fábrica forma na vanguarda das grandes realizações, no mais complexo dos setores industriais. Contando dirigentes, acionistas, funcionários, revendedores, esta família automobilística é constituída no Brasil de mais de 200 mil pessoas. Em cada milhão de cruzeiros aqui faturado, acima de 30% são arrecadados em impostos. Cada motor produzido significa um grande movimento econômico que precede este instante. E outro grande movimento econômico que irá decorrer da existência de mais um veículo brasileiro. Produção em massa. Assim entendemos por que o Brasil já ocupa o 9º lugar entre os fabricantes mundiais de veículos e, o que é mais importante, porque já produziu mais de 50% dos carros que cruzam nossas rodovias. Alta técnica e máquinas modernas, o Brasil produz todos os tipos de veículos fortes, potentes, econômicos. Para um Brasil que deles precisa na cidade, no campo, no comércio, na indústria. Dinamômetros testam o desempenho de cada motor. Esta indústria produz carros de tipo médio, modernos e adequados às condições brasileiras. Tudo medido, pesado, contado. Não pode haver falha. Assim, as peças só chegam à linha de montagem depois de passar por um complicado crivo de testes.
mais um lançamento. Surge aqui um novo carro de luxo, comprovando a maturidade desta indústria. Inteiramente construído por engenheiros, técnicos e operários brasileiros, ele só foi entregue ao público depois de 500 mil de quilômetros rodados em testes. Assim é a indústria automobilística. Desenvolve indústrias paralelas, multiplica empregos, eleva a capacidade aquisitiva e o padrão de vida de milhares de brasileiros. Contribui para o progresso do país, pagando impostos, economizando divisas. Difícil foi a prova, mas o país passou por ela. Do mesmo modo que os carros enfrentam os testes mais duros para demonstrar que nós aprendemos a fazer carros tão bons quanto os estrangeiros. E assim, chegamos vitoriosos à mais avançada etapa de desenvolvimento, a produção em larga escala e o aproveitamento de nossas riquezas naturais, transformadas pela nossa capacidade técnica em produtos que significam riqueza e civilização. Bom, recapitulando, então a DKV VEMAG, que é esse carro que nós acabamos de apresentar, Sim. que era uma associação entre a VEMAG, que era uma indústria nacional já, Isso. e a DKV, que era uma empresa alemã. Alemã. Ela era uma associação entre a Auto Union. A Auto Union, ela era uma associação entre 4 empresas. E dali veio a origem do Audi que a gente conhece hoje. A DKV significa o quê? Das Kleine Wunder, que é a pequena maravilha. Ela, na verdade, quando ela começou, tem até a imagem, as primeiras imagens. Quando ela começou... Pode mostrar pra gente aí está lá, ó. Tá lá. Quando ela começou, ela significava Dampfkraftwagen, que era veículo a vapor. Que eles começaram com... Ele começou com o dinamarquês Jorgen Rasmussen, que ele tinha uma fábrica de componentes a vapor. E ele criou esse primeiro veículo a vapor, que foi em 1907, foi o primeiro carro que ele fez. Ali já é as motocicletas DKV, que a DKV, nos anos 30, foi a maior fabricante de motocicletas do mundo. Eles foi o maior fabricante do mundo de motocicletas. Ali também uma parte da fábrica. Sim. Outra moto DKV. Isso na década de 30? Da década de 30. Esse é o Jorgen Rasmussen. Ele é um dinamarquês que foi para a Alemanha. Lá ele desenvolveu. Essa é uma das argolas da Auto Union. Essa é a Hort. A Hort foi fundada por Augusto Hort. Ele trabalhou com... Esse é o Augusto Hort. Ele trabalhou com Carl Benz em 1896. Essa é a Wanderer. A Wanderer também se originou em 1885 por 2 mecânicos, Johann Baptist Wicklofen e Richard Janik. Eles eram mecânicos de bicicleta. E eles começaram um negócio com bicicleta, esses dois. Eles começaram fabricando bicicletas, depois fizeram uma fábrica de carros. Na crise de 29, eles se uniram e fizeram a Auto Union. As 4 empresas se uniram para fabricar para fazer os carros. A Audi é a que é interessante a história. A Audi foi fundada pelo August Hort. Ele se desentendeu com os acionistas da Hort e ele saiu fora da empresa.
Então ele resolveu fundar a própria empresa dele. Só que ele não podia usar o nome dele, porque o nome dele já era patenteado naquela empresa. Então ele começou a orquestrar para construir uma nova montadora, e o filho de um da equipe que estava formando essa nova empresa era um estudante de latim, e ele transferiu o nome Hort, que significa ouvir em alemão, para Audi, que é ouvir em latim. Então o nome Audi é um nome em latim. Sim. E aí ele desenvolveu uma linha própria de automóveis. Uma linha própria de automóveis até a crise. Até a crise de 29. Na crise de 29... Você tem alguma foto do Audi? Não, essas imagens são da DKV, da parte da DKV mesmo. Para mostrar a durabilidade do carro, eles colocaram 30 funcionários em cima do carro, para mostrar como ele era forte. A montagem em 37... Esse já é um Auto Union dos anos 50. Essa aí foi a Auto Union, a F89, que veio para o Brasil. Sei. Essa veio para o Brasil já como uma carroceria de chapa. Esse era um utilitário da Auto Union. Naquela época, bonito, elegante. E essa era a linha toda no final da Auto Union, já em 65. Essa já é a linha Auto Union em 70. A Auto Union já com a NSU, que foi uma empresa que se filiou também à Audi, quando o grupo Volkswagen comprou a Auto Union. Ah, então a Auto Union acaba sendo absorvida. Sim, ela foi absorvida. Pela Volkswagen, que já era um outro grupo. Já era um outro grupo. Ela foi absorvida em 58. Já tinha sido absorvida quando a Vemag fechou o contrato com eles para trazer o DKV. Já tinha sido absorvida pela Daimler-Benz em 58, que era o grupo que organizava os carros Daimler e os carros Mercedes-Benz. Então a Daimler já era dona da Auto Union na época que a Vemag fechou o contrato com eles para vir o DKV para o Brasil. Por que o DKV não foi uma boa escolha para a Vemag? Porque a Mercedes já tinha uma fábrica no Brasil. Fabricava só caminhões. Só caminhões. Então, para eles não era interessante também eles fabricarem um carro. Eles já fabricavam um caminhão. E a Vemag ficou sozinha. E ela ficou fabricando o carro Auto Union, que era da Mercedes, e a Mercedes já tinha um fabricante aqui. E até que em 65 a Volkswagen absorveu o grupo Auto Union, absorveu a NSU e acabou com a Auto Union e criou somente a Audi. A Audi foi Audi NSU até os anos 90. O DKV foi fabricado no Brasil até que ano? Até 67. A 67 foram os últimos que Foi o último, saiu em novembro de 67. Agora, a DKV, a despeito dessa história toda, e por ela ter precocemente acabado, a DKV ela despertou uma paixão no brasileiro. Aquele motorzinho de 2 tempos que tinha... Um som muito interessante. O meu irmão, inclusive, teve o carro, né? O chamado... O Belcar. O Belcar, ou então o que eles chamam... Não é? O carro, você falou aí... O próprio DKV mesmo. Não, a linha, né? A linha para diferenciar da caminhonete. Tinha o Vemaguete e tinha o Belcar. O Belcar, né? O Belcar era o 4 portas. O pessoal chamava muito como DKV. Porque ele só ganhou o nome de Belcar de 60 para frente, de 58, 59 para frente. Sim, mas então esse carro aqui, que é esse aqui, que tem um protótipo aqui na mesa, esse também foi você que fez? Não. Esse aqui é Você fez esse aqui, Eu fiz esse aqui. Então, Eu vou pedir depois ao câmera aqui para dar um look aqui em cima da obra-prima, né? Da bagunça, né? Aqui.
Esse aqui é uma réplica em escala 1/18 do DKV Candango. Esse foi você que fez, né? Esse foi eu que fiz. Eu tirei todas as medidas do Jeep original para poder fabricar ele. Foi todo fabricado em madeira. O DKV Candango, que na época em Brasília foi muito comum, era protótipo? Era um protótipo ou foi copiado de algum outro? Foi copiado também. A DKV tinha na sua linha na Alemanha, na Auto Union, tinha o DKV Munga. Que a Munga era uma... Dá mais um look aí. O Munga é uma sigla de veículo misto com tração em todas as rodas. Sei. Ele foi trazido para cá com o interesse de ser vendido para o Exército. Sim. Para ser vendido para o Exército. Mas a Willys tinha o Jeep, que era muito melhor do que o DKV. Ele era mais potente. Agora, esse veículo aí, ele funcionou na guerra também, né? Funcionou na guerra, na mão dos alemães. Né? Os alemães utilizavam ele no exército deles, o Jeep. Só que ele era fraco, ele tinha um motor 1000, 3 cilindros, 2 tempos. Ele não tinha a grande força que o Willys tinha, que era um motor Hurricane 6 cilindros, americano, era muito superior. Agora, você falou aí, vamos falar agora das 4 argolas. Das 4 argolas. Porque são as 4 empresas que você contou a história, e depois quando foi fundada a Audi... Quando foi fundada a Auto Union. A Auto Union, que é... Que foi feito... As 4 argolas? As 4 argolas já eram... E por que elas estão no Audi? Porque eles resolveram manter uma homenagem à Auto Union. Para não mudar muito, não teria que criar uma nova logo. Tiraram o Auto Union, que era escrito dentro das 4 argolas, que era escrito por extenso Auto Union, e só então ficaram as 4 argolas já era o logo da Union. Já era o logo da Auto Union. Perfeito, eu pensei que tivesse sido criado posteriormente. E todas as 4 empresas fabricavam um carro, por exemplo, era o Hort, tinha o logo da Hort e tinha as 4 argolas. Tinha o logo da DKV com as 4 argolas, da Wanderer com as 4 argolas. Sempre mostrando que ele era um produto Auto Union. Um produto Auto Union. Mesmo depois que ele foi absorvido pela Daimler, e depois pela Volkswagen, ele durou um pequeno tempo, mas ele continuou mantendo as 4 argolas e aquela logo. Você tem mais alguma foto para mostrar aí na sequência? Antes da gente entrar naquele outro veículo, que é o... Eu tenho imagens da evolução da DKV até 67. Que eu pode mostrar. Esse foi o começo do GEA, que a Home fabricou o Isetta sob licença a Isetta. A Home Isetta não existe lá fora é só Isetta. Sim. Então foi criado aqui, mas não foi aceita como um veículo. Por ele só ter uma porta e 2 lugares. Agora, há uma tendência a se produzir carros pequenos. Agora. Sim, ele é o carro certo, ele era o carro errado, o carro certo no momento errado. Né? Essa já era a caminhonete 58, a 57, numa concessionária. A fabricação da 57, da 56, modelo 57, que é a F89, que ela tinha a porta traseira dividida em 2, como uma porta de baú, de caminhão. Esse carro no Brasil, ele foi conhecido como risadinha, por causa da grade dela. Parece uma boquinha rindo. Ela era conhecida como uma risadinha. Esse é o Candango, um Candango 58 também. Essa aí é o primeiro Belcar. Ainda era grande DKV Vemag, ele não tinha nome. Esse foi um modelo 58. Essa já é uma 61. Essa é uma 62. A 62 já teve uma diferença que o vidro das portas traseiras não abria, não se deslocava até embaixo. Então a Vemag já começou a alterar por conta própria o projeto. Daí veio a nacionalização. A porta traseira, ela foi cortada para que o vidro descesse até embaixo. Essa aí é uma Caiçara.
foi em 63, a Caixa Econômica começou a abrir financiamento dos carros. Então eles começaram a fazer um modelo completamente espartano. Ela não tinha um cromado, era todo o que era cromado era pintado. Então essa era a Caiçara, foi feita a Cinca, meu Deus, Pracinha, Cinca Pracinha. A Cinca tinha alguma coisa a ver com a... Não, era um modelo também financiado pela Caixa. Sim. Esse era o Fusca Pé de Boi, que também era fabricado, era um modelo mais barato. E o Gordini Temoso. Primeiro foi o Dauphine, Primeiro depois foi o o Dauphine e depois foi o Gordini. Esse era o Gordini Temoso. Esse é o Fissori. O Fissori foi apresentado no Salão de 62. É carro nacional esse? Nacional. Eu não me lembro dele. Nacional. Ele foi desenhado na Itália pela carroceria Fissori e foi trazido para cá e foi colocado a mecânica DKV nele. Só que ele era extremamente pesado, E ele só foi entrar em linha em 64. Ficou um ano para se adequar à fabricação do Fissori. Ali está uma foto da fabricação dele. Para você ter ideia, ele era feito... A fabricação era completamente artesanal e os carros novos já vinham com plastique na carroceria, com massa, porque não se conseguia fabricar ele de forma perfeita. Então ele era muito pesado. Aí o interior dele já era muito mais moderno, uma coisa muito mais moderna. E a parte de fora dele, ele foi considerado um dos carros mais bonitos do salão de 62, 63, 64. Ele tem um design interessante. Um design interessante para a época. Muito inspirado no Mercedes-Benz da época. Sim. Essa já é a Vemag, o Belcar 64. Em 64, a Vemag já alterou a abertura das portas, porque ela tinha uma porta chamada porta suicida. A porta abria ao contrário. Então aqui o Brasil é cheio de apelidos. Então a DKV começava a se chamar Deixa Ver, por causa das mulheres que andavam de saia, abria a porta e era o Deixa Ver. E apareciam as pernas. Então a 64, essa já é uma 65. A 64 já se originou já com uma alteração que era o lubrimate. Você não precisava mais colocar óleo junto com a gasolina. Ele tinha um abastecimento de óleo no motor, que só servia para o motor bater, porque o óleo entupia o lubrimate. Que misturava o óleo com a gasolina. Misturava o óleo, uma parte de óleo para 40 partes de gasolina. 1 litro de óleo para 40 litros de gasolina. Essa é a 65, que foi uma série que foi a Belcar Rio e a Vemaguete Rio. Em 63, o Candango saiu de linha para entrar o Fissori. Essa série ela entrou como Rio para homenagear os 400 anos do Rio na época. 64. E 65. 65. 65, é Belcar Rio e o Vemaguete Rio. Ficaram apenas 3 carros, o Belcar, Fissori e o Vemaguete. Essa já é a 66. A 66, que a alteração dela foi só a grade. Que a grade dela, ela era dividida como uma colmeia e depois ela só foi dividida em 4 seções. Já em 65, a Volkswagen também já tinha comprado a Vemag. Esse foi o último ano com o modelo, o penúltimo ano do modelo parecido com o modelo alemão. Com o modelo alemão. Essa aí é uma 65, uma 66 também, só que ela é estilizada como táxi, é placa preta, um carro muito bonito. Deixa eu fazer uma pequena observação. Deixa. Hoje a tendência dos carros bicolores, como essa Vemag Sai blusa. A parte do teto pintado de um jeito. Isso era muito comum na década de 60 e 50. Sim. Me parece que está voltando à moda agora.
Eu tenho observado na rua. Fica alguns bonito, carros. né? Fica Combina. ótimo, fica lindo, E maravilhoso. os carros hoje são todos iguais, né? Prata, preto ou branco. Eu me lembro né? de uma Nash 51 que o meu vizinho tinha, que ela era creme embaixo com um teto em azul. A Nash é linda. A Nash é um A carro Nash é lindo. linda, enorme. É, E tinha o Metropolitan, que era pequenininho, e eles falavam que era o carro do tio Patinhas, o carro do Pato Donald. A Nash Metropolitan. Eu me Nash lembro dela. Metropolitan. Muito bem, né? Nós estamos chegando aqui quase que ao final do nosso... O que nós temos mais? Então vamos passar Tem aí. a 67, tem a linha Vamos lá. 67. Esse é o final da 66, 66 também. Essa é a linha 67. A Vemag foi encerrar com chave de ouro, modificando a frente, trazendo o sistema de 12 volts, já um interior mais bonito, mais caprichado. E ela era vendida como Belcar S, que era um modelo mais bonito, mais elegante, à frente, realmente nacional. Eu vou suspender o musical e aí você aproveita esse tempo final que nós temos. Tudo aí, bem. segue em frente. Tudo bem. Vamos falar Agora, o Carcará. Vamos falar do Carcará. Né? Vamos falar do Carcará. O Carcará foi no final quando a Vemag já tinha sido comprado pela Volks, tinha um departamento de competição, era muito famoso, e ele ia encerrar o departamento de competição. Então o Jorge Lettre, que era o presidente do departamento de competição, tinha um chassi de Fórmula V jogado num canto, e eles resolveram bater um recorde. Eles resolveram bater um recorde que ninguém bateu até hoje, que foi botar 212 quilômetros numa reta com um motor 1000. Um recorde que não foi batido até hoje. Foi batido, mas com turbo, nenhum carro 1000. E a Vemag ainda é dona desse título, dessa tecnologia. Tem um videozinho dos lances dessa corrida. Pode botar se quiser. Bom, então, pelo que eu entendi, isso não seria um protótipo para um carro de corrida ou para um projeto de um carro. Não. Era apenas um protótipo para bater um recorde na velocidade. Foi para fechar o departamento com chave de ouro. Eles queriam fechar o departamento e eu acredito que o Jorge Lettre já tinha em mente em ficar para a história. E ele conseguiu entrar para a história colocando a Vemag como a detentora do recorde. Tem umas imagens do Carcará. Ali no canto direito está o Rino Malzone, que é o idealizador do Puma. O Norman Casari, que é o piloto, que foi o piloto que bateu o recorde. E em pé ali, ajeitando, olhando o motor, está o Jorge Lettre. Ali está a Belcar da 4 rodas, o Candango da 4 rodas, que era o dono do cronômetro Ômega que viu o recorde, e o Carcará. O Carcará ali foi depois da primeira corrida, foram feitas 2. A primeira ele deu 214. Quando ele parou, o pneu estava fritando. Então eles tiraram os 4 pneus e jogaram dentro de um mangue para o pneu esfriar para poder bater de novo a outra média. Então foi tirada uma média entre 214 a primeira e 210 a segunda, 211 a segunda, quilômetros por hora.
Então obteve a média de 212, que foi a máxima que ele chegou. Ali foi toda a equipe logo depois do recorde ter sido batido com o Carcará. Muito o Carcará não existe mais. O Carcará, quando acabou a VEMAG, ele foi esquecido, ele foi dado de presente ao Norman Casari, o Norman não tinha o que fazer com ele, deixou na garagem da Glasspack e depois ele foi para uma sucata. Ninguém sabia o que era uma aquilo. pena, né? Era um carro que podia ter sido guardado para um salão, né? Podia. Ele faz parte da história, né? Foi recriado. Automobilística do Brasil. Foi recriado. Agora o Carcará 2, a pedido do Paulo Trevisan, que ele pediu para que se criasse um novo. Mas ele não bateram recorde com ele para que o Carcará original ainda fosse dona do recorde sul-americano de carro limpo. Muito bem. Mais alguma coisa para você complementar ou podemos encerrar? A DKV acabou originando. Uma pena. Foi Era um uma carro pena. que poderia ter tido uma evolução tecnológica. Sim, uma evolução. Era uma aqui. paixão da juventude brasileira na época. Sim, e por medo da Volkswagen, a Volkswagen ficou com medo da VEMAG fechar o acordo com o Fiat. E esse acordo estava sendo fechado. Então, antes deles fecharem um acordo com a Fiat, a Volkswagen foi lá e arrematou a VEMAG. A VEMAG estava cheia de dívidas. Ela entrou tentando fazer um milagre em 65, fabricando 80 carros por dia. Vendia carros sem tampa de cinzeiro, sem estepe, sem macaco, porque eles não tinham dinheiro para comprar esses componentes para serem colocados nos carros. O desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira, você pegar esse exemplo da VEMAG, a história se repete com outros produtos nacionais e com esse desafio que nós temos, né? A parte agrícola no Brasil, agropastoril no Brasil, tem um desenvolvimento tecnológico fantástico, né? Quando se trata em máquinas, nós temos um desafio muito grande pela frente, a não ser quando essa tecnologia vem de fora e se desenvolve no país. Meus amigos, essa foi uma pequena história que nós contamos aqui da indústria automobilística brasileira. Pode ser, Kaique, eu gostaria muito que no futuro você voltasse aqui. Te agradeço muito por essa pesquisa que você fez, o amor que você tem pelo automobilismo, e espero que a gente possa renovar esse nosso encontro aqui para outras oportunidades para falarmos da indústria nacional.